E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a mais um vídeo de segunda-feira, onde o tema agora são minisséries em quadrinhos. E nessa segunda-feira eu decidi abordar uma das minisséries mais interessantes que eu tenho, que eu tive a oportunidade de ler, mas que ao mesmo tempo não tem nada de inovadora. E talvez esteja aí a grande sacada, esteja aí a sua qualidade. O fato de que ela não é inovadora, o fato de que ela estava apenas surfando numa onda que havia se tornado muito hypada, havia se tornado muito procurada na época, e que ela fez isso com competência. A gente vai falar de Código de Honra, uma minissérie em 4 edições, com muito bonitas capas, diga-se de passagem, lançada pela Abril. É uma minissérie da Abril. O ano de lançamento, vamos ver se eu descubro aqui na capa ou se eu vou ter que procurar aqui dentro. Não me recordo, eu acho que é uma minissérie dos anos 90. Vejamos. Sim, é uma minissérie dos anos 90. Ali em cima, ó. E cara, vamos direto ao assunto. Por que não é uma minissérie inovadora? Porque Código de Honra claramente surfa naquela onda criada por Marvels. Quem não conhece Marvels, né? Quem não teve a oportunidade de ler Marvels, só essas pessoas, só quem não teve a oportunidade de ler, quem não por acaso não conheça, é que não vai entender isso. Quem leu, e que acredito que grande parte dos fãs de quadrinhos leram, teve relançamento aí e o caramba, né? Sabe qual era a pegada, né, da história em si. Marvels era toda levada, tinha toda uma pegada, era toda focada em nos trazer a visão de pessoas que conviviam com os super-heróis, né? Grosso modo, se a gente for realmente resumir muito a questão, era isso, né? Através dos olhos do Phil Sheldon, que era o fotógrafo, um homem comum do dia a dia, nós víamos os acontecimentos e víamos os heróis e tínhamos as impressões das pessoas comuns sobre esses heróis, né? Algum tempo depois foi lançado aqui no Brasil também Ruínas, que era tipo a versão trash, a versão dark, era o Marvels que deu errado, né? Também com uma pegada muito idêntica, inclusive com o próprio Phil Sheldon, né? Numa versão dark da história. E o enfoque em ambas é isso, né? É mostrar como pessoas comuns lidavam com a situação, como os super-heróis, como os super-seres em si eram vistos. E Código de Honra surfa nessa onda, totalmente. É mais uma minissérie na qual nós estamos vendo os super-heróis pela visão de pessoas comuns, só que dessa vez é da polícia, né? Dessa vez é por um policial propriamente dito, que nós temos que ver o surgimento dos heróis, dos vilões e de toda aquela gama de seres e acontecimentos que vem acompanhado com eles. Uma minissérie em 4 edições, como eu já disse, com boas capas, né? Capas muito bonitas. Nada de luxuoso no papel, absolutamente nada disso, né? Capa simples, aquele papel dentro não é o papel jornal, eu não sei dizer qual é o nome desse papel aqui, eu costumo me referir a esse papel como papel revista, né? Não sei dizer para vocês qual é. A criação, né, o roteiro ficou por conta do Chuck Dixon, né? E os artistas foram o Tristan Shane e o Brad Parker. Caras os quais eu não conhecia nenhum trabalho até adquirir Código de Honra, né? Eu não conhecia nada deles. O que dizer da arte?
muito boa, uma arte em estilo pintada, né? Uma arte também levada pro realismo, né? E que também, se você parar para pensar, também é mais uma pegada de Marvels, é mais um legado de Marvels, né? Tipo, Código de Honra é quase um spin-off, cara. A diferença é que agora você acompanha um policial, você acompanha esse cara aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você acompanha esse cidadão aqui, Jeff, e todos os acontecimentos da vida dele envolvendo super-heróis. Aqui de cara ele já encontra o Luke Cage. E a gente vai tendo uma visão de como era ser policial num universo, né, povoado por super seres, né? Acontecimentos como esse, uma batalha envolvendo o Namor e o Quarteto Fantástico, né, o Coisa, todos esses acontecimentos e você ali tendo que lidar com isso sendo um policial comum. É essa a grande sacada que eu digo, né? Eles não pegaram de maneira alguma, não foi pego aqui um tema que seja inovador, né? Já, nós sabemos, né? Marvel já havia saído, a pegada de visão de pessoa comum sobre super seres, né? De como essas pessoas viam e tinham que lidar com esses super seres já estava estabelecida. O que realmente foi uma grande sacada, o que foi uma inteligência total na maneira como o roteiro foi produzido, foi o fato de pegar o policial, cara. Na minha opinião, foi simplesmente essa a grande sacada. Agora a gente tem a ideia do que era ser um policial comum, do que era ser um homem comum, né, numa cidade, num universo onde super seres estavam em todos os lugares. Tipo, você não sabia quando saía em patrulha para atender um simples assalto e quando você ia encontrar, sei lá, o Doutor Destino, quando você ia encontrar algum cara mega poderoso provocando todo tipo de destruição na cidade. E isso começou a levar o Jeff a muitas situações que não só ele, né, os colegas dele também passavam, que eram tremendamente complicadas, difíceis de se lidar. Isso levou ele a muitas questões morais também, né, a muitas maneiras de ver a vida, há muitos questionamentos sobre certo e errado. Um dos pontos mais interessantes é este aqui, é este encontro com o Justiceiro, né? Eu achei muito legal que essa foi uma sacada imensa, cara. Foi uma sacada imensa. Quem acompanha o Homem-Aranha, quem leu o Homem-Aranha ao longo dos tempos, com certeza leu, vai lembrar dessa história em que o Justiceiro é rendido por um policial, né? E ele opta por não fazer nada contra o policial porque o, o, o policial era a lei, né? E aqui o Jeff encontra o Justiceiro e ele não faz nada. Ele não tenta deter o Justiceiro. E esse é um dos primeiros paradigmas da vida dele, é uma das primeiras questões morais que ele tem com as quais ele tem que lidar. Ele deixou o Justiceiro embora o Justiceiro tenha matado muita gente, né, tenha cometido muitos assassinatos, e ele se perguntava se tinha feito certo. O livro 2 continua com o roteiro do Chuck Dixon, só que a arte já é da Therese Nilsson e do Vincent Evans. Mais uma vez, artistas que eu não conhecia. Você percebe claramente a mudança na arte, né? Temos uma arte que parece mais feita em aquarela, mais como se fosse pintura, né? Até na colorização. Os personagens super poderosos, os super seres, continuam aparecendo por todo lado. Ora são simpáticos e
o Jeff tem, né, empatia por eles, horas são violentos, são temíveis, né, acontecimentos dos quais ele não tem a menor capacidade de entender passam a se suceder, né, na vida dele. Aqui ele tem o segundo encontro com o Justiceiro. Dessa vez ele não hesita, né, todo aquele dilema, aquele peso que ele carregava faz com que dessa vez ele não hesite. E a vida dele vai se desenrolando nessa loucura, cara. Nessa questão de coisas que são até mais triviais, como drogas, crimes, assaltos. E super quadrilhas, cyber quadrilhas, superpoderes, deuses, né, criaturas místicas. O Jeff vai tendo que tentar viver a sua vida no meio disso. Vai tendo que tentar lidar com essas coisas, né? Vai tendo que tentar se manter incorruptível, o que não é fácil. Ele se casa neste meio tempo, ele tenta construir sua própria vida. Acho que eu não estou estragando a leitura de ninguém quando eu digo que, como acontece na vida real com muitos policiais, né, diga-se de passagem, o casamento não vai bem, o casamento não vai dar certo com facilidade, né, o casamento sofre com isso. Depois nós temos o número 3. O número 3 é o Chuck Dixon com Bob Vakenlin, Derek Gross e Paul Lee. A gente percebe nitidamente a mudança do traço, né? Todos tentando desenhar, né, de uma maneira bastante realística, mas é fácil perceber a mudança no traço, né? É uma daquelas questões em que o estilo de cada um se torna notório, né? Você não tem dificuldade, não é só um nome no cabeçalho lá que muda, né? Muita coisa muda com a arte, muita coisa mesmo. Aqui o casamento do Jeff não avança, ele foi acusado durante um tempo de meio que ter cumplicidade, de ser protegido por um bandido, né, por um membro da máfia. Aqui ele deixa explodir essa raiva que ele tem por tudo que ele passou, por esse cara para deixar as pessoas pensar isso dele, né, achavam que ele era um policial corrupto. Temos mais uma vez o Justiceiro. Os encontros dele com o Justiceiro se tornam muito constantes, né? Mais uma vez o Justiceiro se deixa levar sem resistência. Cara, a história é simplesmente muito bem bolada, entendeu? A história é simplesmente muito bem escrita, muito bem aproveitada. É um tema que já estava se tornando batido, que muita gente já conhecia, mas aproveitado de uma maneira irretorquível, né? O Chuck Dixon, tem que tirar o chapéu para ele, ele fez um excelente trabalho. A ideia de mostrar como seria a vida de um policial naquela época, naquela cidade enlouquecida, naquela Nova York abarrotada de super seres, foi uma sacada fantástica, cara. Foi uma sacada excepcional. E aí, sabe, rolava muita coisa. Os policiais às vezes se achavam injustiçados, tipo, a cidade de pernas pro ar, monstros por todo lado, em algumas crises que teve ali, destruição. A polícia fazia o que podia, mas só os heróis recebiam, né, reconhecimento, só os heróis saíam no jornal. Os policiais começaram a se tornar cada vez mais coadjuvantes e isso começou a incomodar muita gente, a incomodar muitos policiais, inclusive a criar, de certa maneira, uma nova categoria de policiais, né? Os policiais que nem se esforçavam tanto porque achavam que isso era mais missão do
dos super-heróis do que deles. Então, para que correr atrás? E os policiais que ficavam cada vez mais ressentidos de sair para cumprir suas missões e encontrar super-heróis pelo caminho, né, agindo como polícia. E aqui, sempre o Chuck Dixon, só que agora o Brad Parker é o desenhista. No último número, no número 4. Né, que aliás é uma das artes mais interessantes de todas. Né. Em resumo, sem querer contar demais, a vida do Jeff muda totalmente. A maneira como a polícia pode lidar, né, com a população, com o combate ao crime, muda de maneira muito radical. Nada mais seria o mesmo nesse mundo de super seres e nada mais normal, nada mais, na verdade, óbvio até, do que a questão de que a própria polícia, os até então defensores solitários da lei e da ordem, também acabariam mudando de maneira muito radical. Porque o mundo em que eles viviam já não era mais o mesmo, né? E eles não têm mais como ser iguais ao que eles eram. A vida vai carregando as coisas para outros caminhos, para outras maneiras. A vida pessoal do Jeff está bem complicada também. E isso tudo nos leva a um clímax, a um final, no qual, olha, de certa maneira até tem as duas coisas, sabe? Assim como de certa maneira foi um pouco previsível, deu para imaginar que seria assim, ao mesmo tempo trouxe uma dose de surpresa, porque é tudo tão tenso, é tudo tão pesado, é tudo de certa maneira até mesmo tão triste, que você vai se encadeando para um tipo de final o qual você acha que é inescapável. E no fim das contas, não é exatamente assim. Não é tão diferente disso, mas não é exatamente assim. Em suma, Código de Honra, minissériezinha da Marvel, publicada nos anos 90, editora Abril. Não sei sobre reimpressões, não sei sobre republicações, não vi muita gente falando dela por aí também, na verdade não vi ninguém, né? Posso não ter visto apenas, provavelmente só não vi, deve ter gente que falou. Mas eu super recomendo. Excelente minissérie, texto muito bem escrito e não se deixe enganar pelo fato que salta aos olhos que é mais uma história tentando pegar aquela vibe de Marvels e trazer o mesmo enfoque. Não se deixe enganar. O enfoque é muito parecido, mas os caminhos que se seguem nessa trama são muito inteligentes. Se você gostou desse vídeo, deixa like.